Bem, só relembrando aqui para vocês que quando a gente fala de dose letal, a dose letal aqui, ó, tá, é a dose capaz de matar, tá, um indivíduo, tá? E no caso daqui da no caso daqui da classificação e do grau de toxicidade desses praguicidas, esses praguicidas eles podem estar, dependendo da sua letalidade, tá? Eles podem estar expostos, ou seja, a dose que o indivíduo pode estar exposto a eles, tá? E possa causar uma letalidade, no caso daqueles que estão extremamente tóxicos, é até 5 miligramas por quilo, ou seja, doses, ou seja, abaixo de 5 miligramas, nesses que são extremamente tóxicos, eles podem vir a causar algum dano sério à saúde do indivíduo, provocando letalidade. Diferentes dos de classe 2, que a dose letal fica entre 5 a 50 miligramas, ou seja, o indivíduo ele pode se expor a esses agentes que são altamente tóxicos, tá? Numa faixa de letalidade entre 5 a 50. Diferentes dos de classe 3, que são de quê? De 50 a 500. E aqueles que são pouco tóxicos, o indivíduo consegue ficar numa faixa, tá, no intervalo de dose que é de 500 a 5.000 miligramas, ou seja, nessa faixa de 500 a 5.000 miligramas, o indivíduo ainda, tá, pode se apresentar sem causar alguma letalidade aqui. Tirei a tua dúvida, Andréa? Na Andréa? verdade, na verdade, a dúvida era com relação aos 50. Se esse 50 Hum, significa dizer que, por exemplo, aquele de classe 1, quando tem 5 miligramas na corrente sanguínea, aí significa que 50% dessa dose ele ainda não é letal? Eu não entendi. O 50 aí significa a metade da dose? não, não, calma, não, eu já entendi a tua pergunta. Tu A estás bronca é o confundindo. 50. Não, entendi. Só calma, vamos discernir, separar rapidinho. Tu estás falando de DL50 para dose letal, não é isso? Isso, isso. Tá, aqui a gente não está tratando de DL50, a gente está falando já da dose letal. Então, quando eu coloco 50 aqui, é numa faixa de 5 a 50 miligramas, ou seja, nessa faixa de 5 miligramas até 50 miligramas, tá? Ele é letal para compostos que são o quê? Altamente tóxicos. A Entendeu? Ou classe seja, 2. exatamente a classe 2. E assim serve para as outras classes. Por quê? Porque praguicidas que são moderadamente tóxicos ou medianamente tóxicos, eles ficam numa faixa, ou seja, numa faixa de 50 a 500, ou seja, nessa faixa de 50 a 500, para quem está exposto para esse tipo de praguicida que é medianamente tóxico, tá? Ele tem letalidade, ele se torna letal para ele. Tá? Tá E para bom. aqueles que são Entendi. pouco tóxicos, que são de numa faixa, numa dose, tá? Numa concentração de 500 a 5.000 miligramas, tá? Ele se torna letal para esse grupo de praguicidas. Tá, então alcançou essa faixa, ele é 100% letal. Exato, 100% letal para cada grupo, vejam bem, Ah, entendeu? sim, sim, sim. Tá? Entendi. Obrigada. Por isso que o extremamente tóxico, ele não tem faixa nenhuma, porque compostos praguicidas, praguicidas que são extremamente tóxicos, tá? Que estejam tá abaixo de 5 miligramas, o indivíduo exposto a essas 5 miligramas, ele pode vir a morrer, se não tiver bem aparamentado, se não tiver utilizando EPI adequado, tá bom? Respondi a Entendi. tua Obrigada. pergunta? Respondeu sim. Obrigada. Beleza. Agora, dessa parte dos inseticidas, eu falei para vocês a origem, tá? A ação de cada grupo de inseticidas, como também falei da questão dos fungicidas. Dos herbicidas, eles combatem principalmente ervas daninhas, e o principal componente aqui, representante deles, é o paraquat aqui. E nós temos outros tipos, como raticidas, acaricidas, nematicidas, que são para vários tipos, tá, de micro-organismos.
Os principais indivíduos que são expostos à ação desses praguicidas vão desde trabalhadores que estão no setor agropecuário, até indivíduos que trabalham na saúde pública, como é o caso dos agentes de endemias, trabalhadores que trabalham em empresas de dessintetizadores e também indivíduos que trabalham na indústria de formulação de síntese desses próprios praguicidas, até indivíduos que trabalham no setor de transporte, no comércio, alguns acidentes ocupacionais que o indivíduo fica exposto a esses plaguicidas, tá, também podem acarretar intoxicação por eles. E o que a gente observa muito e que é uma crescente nos estudos hoje de controle e de fiscalização por parte do Ministério e da própria vigilância sanitária, no que se diz respeito à contaminação de alimentos, principalmente legumes, tá, e frutas, aonde você utiliza inseticidas para controle dessas pragas, aonde esses inseticidas, por uma natureza química, eles acabam se interagindo com o alimento e a pessoa acaba ingerindo pequenas doses, pequenas quantidades desses inseticidas, podendo causar algum dano ao teu organismo. Tá? Dessa forma, o primeiro grupo de inseticida que nós iremos conversar com você são os que nós chamamos de inibidores da colinesterase. E esses inibidores da colinesterase, nós temos como principal grupo daqui o grupo dos carbamatos. Tá? Só para vocês terem uma ideia, esse grupo dos carbamatos, eles conseguem se ligar de forma direta com uma enzima que nós chamamos, tá? Não somente dos carbamatos, mas também dos organofosforados, eles conseguem se ligar a uma enzima, que é a enzima o quê? Só um minutinho. Tá? Qual enzima eles conseguem se ligar? Tá? A enzima que é o que? A acetilcolinesterase. Tá? Que é uma enzima que está presente no nosso organismo e que faz parte, tá, de algumas ligações e de alguns impulsos no nosso sistema nervoso. Tá bom? Além disso, tá? Esses inibidores da colinesterase, a cinética deles, tá? Principalmente no que se refere à parte da absorção deles, eles podem ser absorvidos tanto pela pele, pelo trato respiratório, pelo trato gastrointestinal. Como a distribuição deles, eles são distribuídos facilmente, tá? Para todo o nosso organismo. Por quê? Porque eles conseguem se aderir, conseguem se ligar facilmente e chegar facilmente àqueles órgãos, tá, que apresentam maior processo de biotransformação, principalmente o fígado. Tá? E, além disso, eles são compostos químicos que conseguem o quê? Eles conseguem apresentar o efeito de primeira passagem. Aqui, ou seja, eles conseguem diminuir, tá, a sua atividade, tá, ou seja, eles conseguem sofrer primeiramente um processo de biotransformação, tá, voltando novamente para a corrente sanguínea. Tá? Havendo aqui, numa primeira passagem, uma reações de fase 1, que são reações de oxidação, redução e de hidrólise. E quando ele vai sofrer uma segunda passagem no fígado, ele já sofre uma reação de conjugação, aonde o problema aqui é maior. Por quê? Porque aqui ele consegue gerar metabólitos altamente reativos. Tá? Além disso, na eliminação, eles são eliminados quase 85% a 90%, tá? Na urina e nas fezes, principalmente na forma da urina inalterada também. E aqui que é a parte bacana desses inibidores de colinesterase, porque o mecanismo de ação desses inibidores da colinesterase, eles conseguem bloquear a ligação com a acetilcolinesterase, que é essa nossa coleguinha aqui, essa nossa enzima daqui, que ela está presente no sistema nervoso central e ela consegue fazer o quê? Ela consegue bloquear essa ligação com as células nervosas, fazendo com que o indivíduo comece a apresentar sérios problemas, tá? Na sua função motora, como também na fala, até na coordenação, tá? Dele mesmo. Aqui. Outra coisa, nesses inibidores, tá? Nesses tipos de inibidores da colinesterase, que é o caso dos organofosforados,
tá? Nós verificamos que o tipo de reação daqui é uma reação que é do tipo reversível, ou seja, que a gente consegue reverter no momento que a gente tira o indivíduo, ou seja, no momento que é suspendida a exposição desse indivíduo. O principal quadro clínico para esses inibidores de colinesterase vai depender muito do tipo da exposição. Isto porque indivíduos que se expõem a esse tipo de inibidores, eles podem apresentar efeitos clínicos após 3 horas de exposição, diferente da exposição cutânea, que a gente observa que esse indivíduo começa a apresentar algum dano à pele após 12 horas. E o tipo de intoxicação depende do tipo do efeito. Se for um efeito agudo, nós verificamos que o efeito sobre o sistema colinérgico é mais excessivo. Isto por quê? Porque ele consegue acometer de forma mais rápida os receptores nicotínicos e muscarínicos, afetando mais rapidamente não somente o sistema nervoso autônomo, tanto simpático quanto parasimpático, como também ele consegue interferir rapidamente na junção neuromuscular. E olha o que acontece, no sistema nervoso central. Esse indivíduo que é intoxicado por esses tipos de inibidores começa a apresentar depressão respiratória, letargia, convulsões, e dependendo do tipo da dose, da frequência que ele se expõe, ele pode até chegar a quadros de coma aqui. E lembrando para vocês que essa acetilcolina, ela desempenha várias funções, não somente sobre o sistema nervoso central, que podem desencadear aqui vários efeitos, por conta desse bloqueio aqui, principalmente bradicardia, diaforese, até taquicardia, a gente pode verificar devido a esse quadro, essa inibição da colinesterase. E dentro das fatalidades, nós observamos que o indivíduo pode ter desde uma depressão do sistema nervoso central, até broncoconstrição, a gente pode observar aqui. Além disso, o indivíduo que consegue pós-tratamento de um quadro agudo pela ação desses inibidores e acaba apresentando sequelas, como, por exemplo, parkinsonismo e até déficit de memória, ele pode apresentar aqui. O principal tratamento para os inibidores da colinesterase vai desde a manutenção das funções cardiovasculares ativas, como lavagem gástrica, a utilização de carvão ativado, mas o carvão ativado aqui ele tem que ser feito em menos de 2 horas para poder haver uma inibição completa da ação desses inibidores da colinesterase. Em alguns casos, até hemodiálise e hemoperfusão se faz aqui para conseguir limpar o sangue do indivíduo, retirando todo esse componente químico e as toxinas produzidas por ele. Muitas das vezes é contraindicado a gente fazer a emese no indivíduo, seja forçado o vômito do indivíduo. Por quê? Porque o indivíduo acaba o quê? Ele acaba podendo até aspirar, e comprometendo ainda mais o sistema respiratório dele. Além disso, nós também observamos que em quadros mais sérios, ou seja, mais agudos e fatais, até o uso de atropinização no indivíduo nós fazemos. Por quê? Porque a atropina ela consegue competir principalmente com a acetilcolina sobre os receptores muscarínicos, fazendo com que esses receptores muscarínicos se tornem mais ligados a ela do que a própria acetilcolina, fazendo com que os efeitos diminuam. E nós sempre associamos aqui também o uso de alguns tipos de ansiolíticos, principalmente da classe dos benzodiazepínicos. Por quê? Porque esses tipos de fármaco, por atuar sobre os canais de cloro, ele consegue atuar mais facilmente nas disfunções neurocognitivas induzidas pela intoxicação, ou seja, ele consegue fazer com que essas disfunções deixem de existir aqui e o indivíduo começa a responder principalmente através da produção de impulsos nervosos aqui. Outra classe que a gente vai conversar com você é a respeito das piretrinas e dos piretroides.
que o principal aqui é um tipo de inseticida que, em relação à sua sua toxinética, perdão, ele é diferente dos inibidores. Por quê? Porque ele é absorvido tanto pela forma oral, pela forma dérmica, tá? Sendo que a forma oral ela é mais rápida, ou seja, esse tipo de composto ele é absorvido de forma mais rápida do que pela forma dérmica. Além disso, eles apresentam uma alta solubilidade que faz com que ele consiga atravessar facilmente a barreira hematocefálica e se deposite sobre o sistema nervoso central. E ele consegue ser o que? Metabolizado de forma rápida no fígado, tá? Como também ele consegue ser excretado pelo rim. O mecanismo de ação desse tipo de inseticida, tá? Se faz principalmente através de um antagonismo sobre os receptores de GABA, tá? Aonde ele consegue manter e fazer com que haja um maior extravasamento de sódio para o meio intracelular aqui, fazendo com que haja danos tá, celulares, principalmente nos dendritos celulares, dendritos nervosos do indivíduo. E nós temos também os inseticidas organoclorados, tá? Diferentemente dos organos fosforados aqui, pessoal, esses inseticidas organoclorados, eles apresentam uma características bem peculiares em relação aos organos fosforados. Isto por quê? Porque eles são altamente tóxicos. Se a gente for colocar numa balança entre inseticidas organoclorados e organos fosforados, os organos clorados apresentam uma toxicidade 3 vezes maior do que os organoclorados. Por quê? Porque eles são de difícil degradação na natureza e eles tendem a se acumular facilmente no nosso organismo. Tá? O principal exemplo, o principal representante dessa classe dos organoclorados é o famoso DDT, que é o diclorodifenil tricloretano. Ele é o principal exemplo desse grupo de inseticidas organoclorados. E na década de 70 e 80, ele foi muito utilizado na indústria do papel, na celulose, tá? como um catalisador. Dessa forma, a sua toxinética vai de uma absorção tanto pela pele, como pelo trato gastrointestinal, como também pelo trato respiratório. Nós observamos também que esses inseticidas organoclorados, eles conseguem se difundir facilmente no organismo, ou seja, eles conseguem distribuir facilmente por causa da sua alta lipossolubilidade, tá? E também porque ele consegue se depositar facilmente no tecido adiposo, ele consegue ser eliminado pela via biliar aqui, aonde, tá? Ele sofre, tá? Um efeito além de um efeito de primeira passagem, no primeiro momento, ele consegue também sofrer o que é uma recirculação enterohepática aqui. No caso do quadro clínico para esses inseticidas, tá? Vai desde convulsão a cefaleia, também tem vertigem, vômitos, e não há também um tratamento específico para os quadros de intoxicação por organoclorado. O que há muito aqui é uma manutenção, tentar estabilizar o paciente aqui. O outro tipo de inseticida, tá, é o paraquat, tá, ok? Que ele nada mais é que um sal de amônio de estrutura quaternária, como eu coloco para vocês. Tá? E ele é muito utilizado, tá, em vários tipos de culturas, como na manutenção no cultivo do fumo, do algodão, do arroz, até do próprio café, do açúcar, do feijão, ainda se vê o uso do paraquat. E o principal problema do uso do paraquat é porque ele é extremamente tóxico, porque ele atua sobre o quê? Sobre esse tipo de enzima daqui, que é a NADPH, tá? Que é a fosfatidicodinamina adenina, tá? Que atua sobre o citocromo P450 redutase. Tá havendo uma interferência aqui e havendo uma deficiência dessa enzima aqui. E o problema do uso e da exposição a esse tipo de inseticida, que o quadro clínico dele é um pouco diversificado em relação aos outros. Por quê? Porque ele pode acometer desde, tá, os olhos, causando uma lesão corrosiva, até uma falência hepática e até renal em alguns tipos de indivíduos. Tá? E em quadros mais severos, tá, nós observamos que há até uma depressão, tá, cardiorrespiratória, tá? Quando o indivíduo se expõe a concentrações de 20 até 40 miligramas desse paraquat.
O principal tratamento, tá, que a gente orienta para o indivíduo que é submetido, que é exposto a esse tipo de herbicida, tá, principalmente é fazer o carvão ativado, tá, e a lavagem gástrica também aqui, com o uso concomitante, tá, do manitol, que ajuda a expelir, ajuda a eliminar rapidamente esse inseticida do nosso organismo. O outro tipo são os fungicidas, que são à base de cobre, tá? Os compostos de cobre, que eles são pouco tóxicos em relação aos outros que a gente conversou, eles conseguem ser absorvidos facilmente pelo trato gastrointestinal, eles conseguem se ligar facilmente à albumina, isso porque é um íon metálico, tá? E sofre excreção pela bile, tá? Além disso, o principal efeito clínico nele, no quadro de intoxicação aqui, tá? Ainda não é totalmente esclarecido, mas sabe-se que ele atua sobre a mucosa gastrointestinal. E o tratamento para ele se faz principalmente pela emese, ou seja, provocar o vômito, e fazer hidratação no indivíduo para facilitar a excreção dele. Além disso, nós temos o dimercaprol, que é um competidor que ajuda ele, tá, a ser facilmente, é um antídoto que consegue com que ele se desligue facilmente aqui na albumina e consiga com que ele seja mais facilmente excretado aqui também. E nós temos os raticidas, que o principal grupo deles é o que é o grupo dos cumarínicos aqui, sendo que o principal representante dele é o chumbinho, tá? Que vocês devem conhecer, que ele é um produto que ele é comercializado de forma ilegal, tá? Mas ele é altamente eficiente, tá? Por quê? Porque ele apresenta uma alta potência de letalidade da forma como ele age. Ele tem uma ação rápida sobre o animal, tá? Além disso, o principal mecanismo de ação dele, ou seja, o mecanismo de ação desses raticidas, é através de uma ação inibidora, principalmente da vitamina K, tá? Onde ele consegue interferir aqui nos fatores, na carboxilação final dos fatores 2, tá? Da protrombina, como também ele atua como inibidor final dos fatores 7, 9 e 10, aqui também. Bem, meninada, o que eu tinha que falar para vocês dessa parte de toxicologia dos alimentos é isso aqui que eu tinha que conversar com vocês. Tá? Espero que vocês tenham gostado, porque é uma área bacana da gente conversar, uma área da toxicologia que tem bastante, é rica de informação também e de orientações e prevenções também. Aí eu pergunto para vocês, tem alguma pergunta, ficou alguma dúvida para vocês? O Professor, microfone. Fala, Pamela, diga lá. sobre os inseticidas que a gente usa para matar barata, Certo. ele se inclui aí dentro de alguma classe dessas? Esses daqui são utilizados, antigamente se usava muito, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Tá? Dentro desse grupo daqui, nós tínhamos muitos, o que? A base dos pretóides, que são compostos utilizados muito a partir de estruturas químicas da piretrina, tá? Aonde eles atuavam, eles são utilizados hoje em dia para o combate dessas pragas, principalmente para baratas, aracnídeos, tá, ok? Formigas, eles são utilizados por causa do seu baixo efeito, da baixo grau de toxicidade, Pamela. Tá? Por quê? Porque antigamente se utilizava muito o quê? O organofosforado. Mas, como o efeito dos organofosforados foi comprovado que era tóxico, muito da indústria para combate de pragas acabou que substituindo por esses compostos de pretóides à base de piretrina, porque é um composto sintético mais natural e não tanto sintético químico aqui. Pois é, mas no caso, todos são tóxicos, né? Todo inseticida que é para matar essas baratas, essas coisas aí, Não, depende muito da composição química. Por isso que eu estou te falando. Esses que são a base
piretrina, tá? Eles não são tão tóxicos. Ele é tóxico, mas não é tão tóxico do que se você for comparar com o de um organofosforado. Tá? Por isso que houve uma substituição no mercado hoje. Mas concordo contigo, ele é tóxico, eu concordo com você. É tóxico, mas... Porque quando a gente espirra e pode se usar com muita frequência, pode trazer algum dano para a nossa saúde, por mais que seja menos tóxico, eu acredito que haja uma... Vai ter um dano sim, porque só o fato de você espirrar, quando você está exposto a ele, você já está tendo algum processo, alguma reação à exposição dele. Seja alérgico ou não alérgico, não sei, mas você já está tendo um certo efeito por causa da exposição dele. Porque, no caso, quando a gente espirra no animalzinho lá, na barata ou em qualquer outro, acontece a hipóxia, né? A ausência de oxigênio e faz com que... Exatamente. Ah, tá. Não era essa a minha dúvida, professor. Obrigada. Ah, de nada. Querem perguntar mais alguma coisa, menina? Ficou alguma coisa em Professor, dúvida? Fala, eu André, queria diga lá. perguntar a respeito do carvão ativado. Ele funciona como um quelante? Como é que é essa A função interação do dele no carvão tratamento? ativado, a função do carvão ativado, ele atua como um inibidor. Ele atua assim como um quelante, ele consegue quebrar a molécula as moléculas do composto tóxico quando ele consegue se aderir, tá, a certos tipos de proteínas. Ele consegue quebrar, fazendo com que não haja a biotransformação dele. Mas tem que se tomar muito cuidado a questão do carvão ativado, André, porque por causa do tempo de uso dele. Isso vai de acordo com o tempo que o indivíduo cometeu alguma depende do tempo de exposição e do quanto esse indivíduo se expôs a um agente tóxico. Por quê? Porque normalmente, quando o paciente chega no hospital com algum tipo de intoxicação, aí eles normalmente optam pelo carvão ativado. Aí eu Exatamente. sempre tive essa curiosidade. Então, ele é um inibidor, ele não é um quelante, é isso? Ele é um inibidor porque ele tem uma ação quelante. Ele é um inibidor porque Tá. tem uma ação quelante. Tá ok? Tá. A ação dele de quebrar a molécula inibe a função, inibe a ação do agente tóxico. Entendi. Tá? Tá bom, obrigada, professor. Entendi De agora. nada. Mais alguma pergunta? Zenilde, Kátia. Oi, Kátia, tudo bom? Mais ou menos, professor. Tá bom. Esse material vai estar na plataforma, professor? Vai estar sim, essa videoaula vai estar na plataforma, assim como eu já postei para vocês a aula de toxicologia de alimentos já está postada na plataforma para vocês, tá bom? Tá, obrigada. Dani, alguma dúvida? Fabiane? Gleison? Alguma dúvida? Tudo certo. Tudo certo? Tá joia, então. Como é que vocês foram de prova? Como é que foram na toxicologia, vocês? Foi boa, professor. Tá bom. Tá? Então, meninada, tá? Na próxima semana a gente já vai falar de um outro capítulo, de uma outra área da toxicologia, que já é a toxicologia social. Tá? Me foi feita uma pergunta por uma colega de vocês sobre o conteúdo para a segunda verificação. Eu já vou adiantando para vocês, tá? Vai ser toxicologia ocupacional, tá? Toxicologia social e toxicologia de medicamentos. Vai ser os 3 pontos que a gente irá cobrar, que eu cobrarei de vocês para a segunda verificação. Professor, Tá tem bom, algum professor. exercício Obrigada. que você vai passar, digamos, dessa aula para que a gente possa tentar absorver melhor o que foi repassado? Vou sim, eu vou estar até amanhã, eu devo estar já mandando o exercício para vocês. Mas não se esqueçam que, se eu não me engano, toxicologia ocupacional já tem exercício. E da ambiental, eu vou estar liberando para vocês até amanhã o exercício de ambiental e de
alimentos vou estar já divulgando para vocês, já vou estar mandando para vocês, tá bom? É porque eu não enviei antes, porque coincidiu com a época da revisão para a primeira verificação. Aí eu tive que parar para poder fazer as revisões com vocês, tá? Mas até amanhã eu devo estar mandando os 2 exercícios para o grupo de vocês, tá? E postando na plataforma também. Tá, professor, era isso a minha dúvida. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, meninada? Querem perguntar mais alguma coisa? Obrigada, professor. Para mim não. Tá bom. Aí a correção do exercício fica no decorrer das aulas, né? Exatamente, no decorrer das aulas a gente vai corrigindo os exercícios e vai fazendo as revisões também, juntamente, tá? Como a gente fez para a primeira verificação, que eu acho que funcionou, que deu certo para vocês, tá bom? Mais alguma pergunta? Hein, pessoal? Não, professor, tudo certo. Tá bom, então, pessoal. Boa noite aí para vocês, bom feriado para vocês, Boa bom final de noite. semana. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Até Boa semana noite, que bom vem com vocês. descanso, professor. Obrigado, até semana que vem com vocês, tá?